Olá, você sintoniza o programa Nova Cidade, Ideias para uma Nova Cidade. Gostaria de lembrar que sugestões de pauta, novacidade@gmail.com. Pauta Nova Cidade, aliás. A gente recebe hoje os diretores da empresa Fergus Group, uma empresa de capital eminentemente nacional, especializada na medição individualizada de gás, água, eletricidade e no tratamento de água, certo? Marcos e Ferdinando, gostaria de começar o programa a gente falando, a gente não pode deixar de falar dessa crise hídrica que a gente está vivendo. Gostaria de perguntar para você, Ferdinando, como que você analisa aí de maneira geral, sei que o problema é muito extenso, mas como que você analisa de maneira geral a questão dessa crise hídrica? Ok, muito obrigado, Renato. A crise hídrica, na nossa opinião, era uma tragédia anunciada. Vários países passaram por crises hídricas, alguns países estão passando por crises hídricas e agora esse efeito chegou aqui no Brasil pela primeira vez de uma força, com uma força muito maior. Desculpa. Então hoje nós temos previsões que, se nada for feito, em 15 anos nós teremos 40% menos dos nossos recursos hídricos. Quer dizer, aí sim uma tragédia anunciada, quer dizer, a gente já está vivendo uma situação de penúria, quer dizer que os cálculos são que vai ter 40% de menos água disponível. Isso, se nada for feito, se nenhuma ação mais drástica e mais efetiva, ou melhor, até uma atitude mais eficaz não for tomada para resolver esse Ferdinando, problema. você que a gente estava conversando antes do começo do programa, que você tem atuação na área, tanto você quanto o Marcos, nessa área, o que você vê de diferença em relação ao que as outras cidades do mundo fazem que podia ser implantado, assim, pelo menos de maneira emergencial aqui? Não existe, assim, a gente usa uma analogia, né? O avião não cai por um motivo só. Né? O avião cai por vários motivos. Né? O que está acontecendo aqui também foram por vários motivos e também não vai ser uma única solução que vai ser resolvida. É um conjunto de soluções. Algumas mais dolorosas, outras menos dolorosas. Algumas mais a curto prazo e outras mais a médio e longo prazo. Mas, em nossa opinião, efetivamente, o que poderia ser feito, sim, né, é o trabalho da consciência, que a população, de uma maneira ou de outra, está respondendo, né, muito bem a isso, porque se não fosse essa resposta, a crise seria uma crise ainda maior, né, mas um trabalho mesmo de consciência, né, e um trabalho de gerenciamento do consumo, da utilização da água na macro e na micromedição. O que é isso? Eu saber se eu tenho vazamento na minha casa, se eu tenho vazamento na rua, como é que eu consigo controlar esse vazamento em casa, como é que eu consigo controlar esse vazamento na rua, e também ferramentas e soluções para você fazer a reutilização da água. E aí eu entendo que isso é de uma maneira mais emergencial. E depois tem umas outras séries de ações que devem ser continuadas, né, para que se resolva o quadro. Agora, Ferdinando, você tocou num assunto muito interessante, né? Porque a gente, antes dessa deflagração, dessa crise hídrica, a gente ouvia dizer que tinha desperdício. Agora, a gente teve, entrevistando o Marcos da CEAS Tecnologia, ele começou a falar desses números, quer dizer, agora esses números começam a vir à tona de maneira mais realista. A gente já está ouvindo dizer aí de desperdício de 50%. Isso é real, o número real. É isso mesmo, né? Então, você vê que nós começamos um trabalho, né, junto com o Marcos, que é o nosso parceiro. A gente começou um trabalho muito sério há mais de 10 anos atrás e se fez muita coisa, né, mas a gente esbarra numa série também de processos naturais que as coisas têm que acontecer. Mas isso veio à tona e você percebe agora efetivamente que quando você começa a instalar ferramentas, você vê o quanto que poderia ter sido economizado, o quanto que poderia ter sido evitado o desperdício. Né? Você tem ferramentas que hoje, através de conscientização, desculpa, ou ferramentas mesmo de controle, que você vê que a redução dentro do condomínio chegou a 50% do consumo de água. Então, Ferdinando, eu me recordo da entrevista do Marcos, ele falou da importância da medição
individualizada nos condomínios, que é uma das atuações da Fergus. Isso. E ele disse que se bem me lembro, o consumo em condomínios ele chega a ser quase 3 vezes maior que numa residência, é isso? É isso. O que acontece hoje no condomínio, né? Veja, só um parênteses, muito se avançou nesse ponto, né, com relação ao condomínio. Hoje você tem uma série de leis estaduais, municipais, existe até um trabalho de leis federais em andamentos que obrigam de uma maneira, né, clara que todo condomínio, especialmente os novos condomínios, tenham uma medição individualizada. É lógico que alguns condomínios já vêm concebido com a medição individualizada pelo construtor, mas ainda não instalam os mecanismos de controle. Mas vamos voltar para um ambiente aqui onde a gente considere que estamos instalando um sistema de medição individualizada em um condomínio. Hoje a conta de água no condomínio, se ela não é a primeira, ela está entre as 3 primeiras, né, contas mais pesadas num condomínio. É o próprio condomínio que eu moro, a conta de água hoje é o segundo gasto depois da folha de pagamento. Então, se eu tivesse a medição individualizada no condomínio onde eu moro, que não tem, por uma questão de trauma hidráulico que tem que ser feito lá, uma mudança, eu hoje estaria pagando tranquilamente, no mínimo, 60% a menos do que eu gasto com água hoje no condomínio. Então, Ferdinando, você estava me explicando antes do começo do programa, a legislação hoje, ela obriga, a partir de 2008, você falou, é isso? Em São Paulo. Em São Paulo, quer no dizer... município de São Paulo. Quer dizer, a partir de 2008, todos os projetos, eles têm que vir já constando a medição individualizada. Porém, o condomínio não é obrigado a entregar com essa medição individualizada já formatada. Quer dizer, necessitaria ter um avanço nessa lei também, não é isso? Para que você... Porque imagina como é que é, o cara compra um apartamento, já gastou tal que tinha que gastar, e vai chegar lá e ainda vai ter que... Não digo nem em relação a custo de implantação, que o cara acabou de comprar e falou, pô, cheguei aqui, não teria que ter uma alteração, um avanço maior nessa legislação? Está avançando. Talvez não na velocidade que a gente deseja, mas está avançando. Então hoje, especialmente pelo assunto da crise hídrica, né, que é seríssima, o que está acontecendo? Esse assunto sai ali da pauta de uma assembleia de um condomínio, seja ele um condomínio antigo ou um condomínio novo, né? Ele ficava ali em terceiro, quarto assunto da pauta, agora ele é o primeiro. Então, sim, ainda se transfere o ônus, né, aos moradores, que, na nossa opinião, não tem outra saída a não ser realmente fazer a medição individualizada. É a melhor coisa. Ok. Bom, hoje a Nova Cidade recebe Marcos Kroger Ferdinando Guerra, Fergus Tecnologia. A Fergus ela é uma empresa especializada em medição individualizada de água, gás, eletricidade e tratamento de água. Agora, Marcos, uma pergunta para você. Opa. Sempre é bom a gente estar aprendendo. A gente está conversando antes do começo do programa em relação à água da chuva. Uhum. A gente pensa que a água da chuva ela já vem da natureza pronta para você. Pois é. E não é nada disso, não é isso? Quer dizer, a água em estado natural da chuva ela tem que passar por diversos processos para que ela se torne minimamente utilizável. Mas eu queria que você explicasse para a gente, que acho que ninguém sabe. Todo mundo pensa que a água da chuva é água pura aí. Não tem nada a ver, né? É verdade, né? A água da chuva, quando a água evapora, a água do solo evapora, a água dos rios, do mar evapora, ela é H2O puro. Nós, seres humanos, necessitamos da água, do H2O, mas necessitamos de sais também. Então, um dos primeiros enganos com relação à água da chuva é que é uma água que você já pode beber. Na realidade, não é assim. Se a gente bebe água de chuva pura, como, por exemplo, o pessoal que às vezes vai para a neve, todo mundo sabe que não se pode comer neve para matar a sede. Todo mundo já ouviu falar isso. Por quê? Porque a neve é água pura, H2O puro, não tem sais. Se nós tomarmos essa água, por exemplo, a água da neve ou da chuva, nós vamos acabar desregulando o nosso organismo, desestabilizando o nosso organismo em termos de eletrólito, perdendo sais através da urina. E nós vamos acabar morrendo. Outra coisa em relação à água da chuva é que ela vem, no primeiro momento, ácida, por causa dos próprios processos, o processo da poluição, em função da exaustão dos motores, né, a gasolina, o combustível, enfim,
e em função de outros tantos gases que sobem à nossa atmosfera. Então não é uma água própria para consumo humano, tá certo? Mas a água da chuva ela pode ser utilizada para o uso em lavagem, aguando plantas e para outros fins que não seja o consumo humano, através de um tratamento dessa água. Muitas vezes o pessoal se engana com essa correria que a gente está vendo, né? Essa vontade de todo mundo guardar água nos prédios, por exemplo, tem as cisternas, já tem os reservatórios preparados e coloca-se aquela água lá dentro, aquela água acaba se tornando alguma coisa perigosa. Por quê? Ela contém materiais orgânicos, muitas vezes da própria lavagem que essa água faz no ambiente onde ela caiu, nos telhados, no chão, ela é coletada. Essa água ela pode vir com urina de rato, ela pode vir com bactérias, com viroses, coisas bastante terríveis para a nossa saúde. Então, não é apenas coletar a água e depois utilizá-la, mas as pessoas podem falar assim, mas a gente coleta e não deixa ninguém beber. Quem vai garantir que uma criança não vai ter acesso a uma água dessa? Ou um dos profissionais que trabalham no condomínio, enfim. Então, é necessário que essa água seja recolhida, seja reservada, mas seja tratada. E como a gente diz no nosso meio, que a gente mantém essa água com vida. Oxigenada, limpa, desinfetada, para o uso. Não vai servir para beber, tá certo? Mas pode ser usada tranquilamente para qualquer outra necessidade de um condomínio, de uma residência. Hoje existem residências que já estão trabalhando esses processos de reuso da água da chuva. Agora, Marcos, o que eu acho interessante nessa história, como a gente sempre está aprendendo, assim como eu nunca podia pensar que a água de chuva ela não seria própria para o consumo, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa, quer dizer, ela não vem com sais minerais, sem contar, quer dizer, mesmo que você capte ela direto ela caindo, sem a questão de uma possível contaminação pegando no telhado, ela, mesmo você coletando ela em estado puro, ela não é própria para o consumo. É incrível. Exato, ela pode estar transparente, mas não serve para o consumo. Agora, Marcos, mais uma pergunta para você. Quais são os diferentes formas de tratamento de água? Onde que ele é usado, em que parte do mundo é usado e quais são as formas de tratamento de água de reuso? Muito bem, nós temos basicamente dois métodos de tratamentos mais utilizados, tá? É o método biológico e o método físico-químico. Cada método desses tem uma aplicação distinta e formas dessas aplicações. Por exemplo, quando nós falamos em condomínio, temos o tema que é reuso de água do condomínio, falamos da água da chuva, nós podemos e devemos usar o tratamento físico-químico dessa água. Nós vamos então corrigir essa água para uma condição aceitável para o uso a que ela vai se destinar, que não é, novamente, o uso humano, tá certo? Mas nós vamos deixar a água com condições de limpeza, então vamos fazer um processo de filtragem, nós vamos corrigir o pH dessa água, que normalmente vai estar ácido, para um pH neutro, em torno de 7, né, que é o pH neutro, e nós vamos, acima de tudo, tornar essa água totalmente desinfectada e livre de odores. Uma água que nós imaginemos uma situação, isso é verdadeiro, tá? Um condomínio, ele capta essa água de chuva, coloca numa cisterna, num reservatório, depois de 10 dias essa água está com um cheiro terrível. Ela não pode mais ser usada, porque se você usá-la, é como se você estivesse usando água de esgoto. Por quê? Os micro-organismos dentro desse ambiente, dentro da água, eles começam a se reproduzir. E aí torna essa água imprópria para qualquer uso. Então, no caso da água de reuso de chuva, por exemplo, os processos são físico-químicos e muito simples, muito simples. Uma pequena filtragem, uma separação inicial de detritos maiores, um descarte inicial dessa água, muitas vezes, né? O processo de desinfecção, clareamento e remoção de odores, e aí manter essa água na situação. Para a saída dos processos, uma pequena filtragem. Então, equipamentos ou sistemas para prédios são bastante acessíveis para se fazer. São tranquilos. Se nós já formos andar um pouquinho mais no tratamento de águas cinzas, que é água de chuveiro, água de tanque, etc., já complica um pouco mais.
Então já não é mais essa metodologia que a gente usa, a gente tem que criar uma mini estação de tratamento de efluente. E essa água cinza, ela deve retornar, ela pode retornar para os processos, se o prédio tiver tubulações adequadas, mas também não é água de consumo. A mesma coisa pode-se dizer da água do esgoto sanitário do prédio. Pode ser tratada, né? E dentro de uma crise que a gente encontra hoje, o ideal é que os condomínios comecem a pensar nisso. E que as construtoras que desenvolvem novos prédios também já pensem em destinar no mínimo área para essas estações de tratamento, ou até mesmo entregar os prédios com mini estações de tratamento desses detritos, desses efluentes, e fazer a reutilização disso, não para consumo humano. Por quê? Como o Ferdinando falou agora há pouco, como você falou, Renato, existe muito desperdício da água. Já está existindo a conscientização, isso é perfeito, mas nós podemos fazer mais pela água do planeta. Agora, Marcos, você na sua área de atuação, você e o Ferdinando, você sente que os condomínios estão tomando a iniciativa de buscar esse tratamento dessa água cinza que você fala? Porque eu aqui, como um diletante na história, penso eu, se todo prédio usasse a chamada água cinza, ali deve ser, dentro do consumo de um apartamento, de uma residência, acho que é 30%, 40% da água utilizada é banho e descarga, não é isso? É até mais do que até isso. Mais do que até isso. Mais do que isso, porque outra água que se utiliza é para fazer alimentação, etc. A maior parte é banho e descarga, Certo. né? E lavagem. Lavagem, certo. De roupa, etc. É assim, nós temos observado, desde o início dessa crise, que os condomínios, as pessoas, né, os cidadãos estão se conscientizando mais. Por quê? A crise, ela apareceu agora, ela foi evidenciada, mas como já foi dito, ela já existia, mas foi evidenciada. E quando bate esse desespero em todos nós, né, nós corremos para tentar resolver. A gente começa a pensar o que a gente pode fazer para resolver isso. Então, nós observamos na nossa empresa que os condomínios estão mais receptivos e têm buscado soluções. Isso é um comportamento muito interessante, mostra uma mudança de conceitos, mudança de paradigmas da população, a preocupação com a água. Eu vou só fazer um aspas aqui, a gente não deve estar só preocupado com a água, mas também com o nosso ar. Vamos lembrar que o nosso planeta é como se fosse um pulmão. O nosso planeta é um ser vivo, a gente pode dizer que é um ser vivo, né? Com proporções limitadas aí, mas a nossa atmosfera é o pulmão do planeta, como o nosso pulmão está para o corpo humano. E nós não podemos poluir dessa forma a nossa atmosfera. Mas voltando um pouquinho, isso pode ser assunto para um outro encontro nosso. Sim, os condomínios estão mais receptivos, estão mais voltados a soluções que possam reduzir o consumo. Muito tem se feito em relação à água de chuva, que é um processo mais fácil de ser trabalhado. Agora, Marcos, em relação à diferença de utilização do tratamento via cloro e via ozônio, o ozônio ele é mais efetivo no tratamento? Sim, eu vou explicar um pouquinho para você. Antes, só me permita voltar um pouquinho. Eu falei do tratamento físico-químico, né? Na sua pergunta, existe o tratamento biológico que não se aplica a condomínios, exceto se for alguma coisa relacionada com esgoto sanitário. O tratamento biológico é usado muito em plantas de tratamento de esgoto sanitário de cidades. Aquelas lagoas que a gente vê com aquela água movimentando é para a aeração da água e favorecer as bactérias que consomem a carga orgânica. Tá certo? Então, voltando à tua pergunta, nos processos de tratamento de água, os processos físico-químicos, nós encontramos a necessidade de agentes oxidantes para tratar a água. O agente oxidante ele tem basicamente 3 funções: clareamento, remoção de odor e, principalmente, a desinfecção total dessa água, né? Então, por exemplo, a nossa água de consumo ela recebe o cloro, né? E o cloro é necessário, a legislação obriga que haja um residual de cloro para que a água saia da origem, da sua estação de tratamento, da sua vertente e chegue nos nossos lares adequada ao consumo. Por isso que tem que ter esse cloro residual, porque nós podemos ter infiltrações nos dutos, etc. Voltando ao condomínio, por exemplo, né, sendo um pouco mais focado, o tratamento da água, por exemplo, da chuva, ela pode ser feito com cloro, pode ser feito com peróxido de hidrogênio, que são agentes oxidantes. O peróxido de hidrogênio a gente chama de água oxigenada, bem diluído, só para o telespectador saber o que a gente está referenciando. Mas o ozônio é uma tecnologia
embora muito antiga, foi descoberto em 1840, lá na Alemanha, e vem sendo utilizado. O ozônio, todo mundo já ouviu falar no ozônio, da nossa camada, né, de ozônio, que protege a Terra e protege melhor a nós, seres vivos, das irradiações solares, ultravioleta principalmente. O ozônio está presente no nosso ar, no dia a dia. Muitas vezes, vocês vão achar interessante agora, nós sentimos o ozônio no ar quando nós temos a descarga elétrica atmosférica. As pessoas falam assim, olha que cheiro de chuva gostoso. Já viu isso, aquele cheirinho diferente? Ou o cheiro da máquina Xerox, quando está tirando Xerox? Esse é o cheiro do ozônio. Então o ozônio está presente, inclusive, na nossa camada, onde a gente vive. E ele é um agente muito importante para manter o nosso ambiente saudável. Ele não está presente em elevada concentração, tá certo? Uma concentração muito pequena, mas é um agente que evita a proliferação de bactérias, de viroses, etc. no ar. Não elimina, mas evita. Então, o ozônio tem, no mundo, encontrado aplicações muito grandes, que vão desde a medicina até tratamento de água. No tratamento de água, nós podemos dizer, desde um tratamento muito simples, que é cuidar de uma água de piscina, evitando, por exemplo, o cloro. Eu não falo em piscina pública, porque a legislação obriga aquela questão do cloro residual, né? Mas pode ser reduzida a quantidade do cloro na piscina pública também, com a aplicação de ozônio. O ozônio na água de piscina é amigo das pessoas, vamos dizer assim, não afeta os olhos, não afeta cabelos, não afeta a pele, como o cloro faz, né? No tratamento de efluentes, no tratamento da água, que é o foco do nosso programa hoje, ele vem substituir o cloro e o peróxido. Vamos dizer o seguinte, indústrias utilizam tratamento de água, de efluentes, por legislação. Então, assim, antes de qualquer indústria jogar a água de volta ao manancial, se ela não vai fazer um reuso, que até as indústrias já estão fazendo mais reuso hoje em dia, ela tem que tratar essa água e devolver essa água com qualidade adequada ao manancial, senão vai matar os mananciais, vai matar a vida que existe nesses mananciais. Então, é feito o tratamento e os agentes oxidantes são obrigatórios nesse processo. Ora, começa a não fazer muito sentido na nossa mente, nós queremos devolver uma água para o manancial e vamos imaginar um manancial limpo, com vida, sendo totalmente carregada de cloro ou um peróxido de hidrogênio, o que quer que seja. Está carregando o manancial com uma carga desnecessária. O ozônio, ele é um gás, como todo mundo sabe, ele parte do oxigênio, ele não existe naturalmente na nossa natureza, ele é fabricado até pela própria natureza, pela radiação ultravioleta, pelas descargas elétricas, e o ozônio tem uma característica interessante, ele não tem vida útil prolongada. Ele é uma forma alotrópica do oxigênio. O nosso oxigênio que a gente respira é O2, o ozônio é o O3. E o método de se fazer o ozônio, que não seja na natureza, é através da aplicação de descargas elétricas ao oxigênio, que se desestabiliza e depois se agrega em O3. Mas o O3, o ozônio, ele é muito estável. Depois de 40 minutos, em média, na nossa pressão e temperatura, ele volta a ser oxigênio. Então, olha que interessante. Na fase ozônio, o oxigênio, que não é mais agora é O3, ele é extremamente oxidante. Como nós falamos agora há pouco, em relação ao cloro, 2.500 vezes mais eficiente que o cloro na aplicação. Só que depois que ele foi aplicado, depois que ele agiu com relação às matérias orgânicas que ele tinha que trabalhar, agiu em relação à cor, degradação da cor, em relação ao odor, que tudo isso está associado à matéria orgânica, tá certo? Ou elementos químicos presentes na água, ele volta a ser o oxigênio. Então o que acontece? Ele volta a ser o oxigênio diluído na água. Como a gente chama? Dando vida a essa água. E a água pode voltar para o manancial rica em oxigênio. No caso da utilização, por exemplo, em condomínios ou indústrias, vamos falar do condomínio, você não precisa comprar cloro, você não precisa armazenar o cloro, não precisa comprar outros elementos químicos. O transporte desses elementos químicos é muito complicado e muito perigoso. Vamos imaginar a utilização do cloro gás, utiliza-se pouco, mas o cloro gás é extremamente perigoso. Então, se acontece algum acidente, um derramamento de um desses reservatórios de cloro, ou até mesmo cloro ou peróxido de hidrogênio numa via pública, extremamente perigoso, extremamente danoso ao meio ambiente.
Então, o ozônio ele é fabricado, vou fazer uma demonstração daqui a pouco, mas vou dizer que o ozônio é fabricado com a captação do próprio ar ambiente, porque o ozônio nada mais é do que o oxigênio transformado. Então, são equipamentos que podem ficar instalados numa estação de tratamento e funcionarem sozinhos. E essa é a beleza da coisa, além de ser totalmente amigável ao meio ambiente. Então, existem algumas falácias. O ozônio não é cancerígeno, o cloro, por exemplo, é. O ozônio nunca matou ninguém, a aplicação de ozônio correta. Nunca, desde 1840, quando ele foi descoberto, ninguém nunca teve problema com ozônio. Mas o ozônio, é claro, é um gás e é um gás oxidante. Então tem que se tomar cuidado, né, a não inalar o gás, esse tipo de coisa. Mas, em relação aos outros elementos químicos que nós temos, é muito mais confiável. Agora, Marcos, antes de você fazer a demonstração para a gente, queria passar a bola para o Ferdinando. Ferdinando, o que você acha que os governos, os cidadãos podem fazer para contribuir para essa crise e qual o ganho econômico disso? Vamos lá. Eu acho que o governo, agora efetivamente vai tomar alguma providência. Já está tomando alguma providência, né, até porque tem que tomar essa providência, não tem outra saída. Então já existem alguns comitês, você percebe isso em alguns clientes que a gente atua, algumas concessionárias de água, sejam elas pública ou privada, que já se movimentam, já procuram soluções. Né? Por parte do cidadão, por parte do morador, seja do condomínio, seja da residência, você percebe também que ele já começa a procurar soluções. Tem de tudo hoje no mercado, né? Tem uma série de oportunistas também que estão oferecendo uma série de soluções para os condomínios ou para as residências que nem o Marcos colocou muito bem aqui, que efetivamente não servem para nada. Pelo contrário, podem até prejudicar. Então, lógico, leis de incentivo, financiamentos públicos, uma linha de crédito diferenciada, seja para o cidadão, seja para o condomínio, né? Eu acho que isso colabora bastante. E o que a gente percebe é que já existem alguns movimentos. Do ponto de vista de economia, se a gente adotar uma solução de tratamento para um condomínio, para reuso de água, você vai ter uma economia de quase 60% na conta que você pagaria para uma concessionária. Tá legal. Bom, gente, o programa já está se encerrando. Marcos, eu queria que você desse o exemplo aí prático da utilização do ozônio aqui para o pessoal que está vendo em casa. Aproveito agradecendo a presença dos diretores da Fergus Group, Marcos Kroger e Ferdinando Guerra. Obrigado pela presença. Obrigado você, Aposto que muita gente aí não sabia o mito da água da chuva, todo mundo pensando que ela é uma coisa pura. Então, Marcos, você podia mostrar para a gente a utilização aí em loco do ozônio. Então, observe aqui o que nós fizemos. O objetivo hoje foi trazer ao telespectador um modelo, né, de tratamento com ozônio. Então, esse equipamento é um gerador de ozônio e esse equipamento aqui que nós temos ao lado é um concentrador de oxigênio. Esse equipamento não está sendo nem utilizado aqui agora no momento. Os equipamentos se completam. Por quê? No nosso ar ambiente nós temos 20% de oxigênio. O ozônio sai do oxigênio. Então, nós colocamos um concentrador de oxigênio para trazer de 21%, 20% de volume de oxigênio num dado momento para 90%, 95%. Então, são equipamentos que se complementam. O que nós vamos simular aqui? Imaginemos que essa água colorida, ela está com corante, tá certo? Um corante não muito reativo, até para dar tempo da gente mostrar a reação do ozônio acontecendo, senão ela é tão rápida que a água ficaria transparente imediatamente. Então, colocamos um agente não tão reativo, mas nós podemos imaginar essa água de reuso, por exemplo, de chuva, a água do rio Tietê, por exemplo, poderia ser aqui a água do rio Tietê, tá certo? Com aquela coloração marrom, com cheiro, etc., que seriam todos, coloração, cheiro e processos biológicos dessa água, como contaminações, totalmente degradados pelo ozônio, que vai ser inserido por borbulhamento aqui nessa água, tá certo? Nós temos que lembrar que muitas vezes a gente vê água transparente e nós temos a sensação de que essa água é boa para o consumo, e não é. Água transparente não significa absolutamente que é boa para o consumo, ela pode estar totalmente contaminada. Então eu vou ligar o equipamento aqui e nós vamos ver imediatamente que vai haver um borbulhamento. E vamos observar... Isso já é ozônio agindo. É ozônio.
O que acontece? O ozônio chega aqui por essa mangueira e está saindo por aqui o residual de ozônio. E nós estamos só degradando o ozônio aqui para não ficar o cheiro na sala, tá certo? Nós vamos observar que a coloração vai começar a mudar. Olha que legal. Então é um efeito interessante para quem está vendo, para ver como que os processos de oxidação agem em relação ao fluido. Isso poderia ser, como eu disse, a água do Rio Tietê sendo tratada nesse momento. E a água do Rio Tietê, ela pode ser utilizada para processos industriais. Imaginem isso. O próprio Rio Tietê pode ser tratado e ter uma água em melhores condições, sem cheiro, sem essa coloração. Não é verdade? Ó, nós já estamos observando que a coloração já está degradando. Eu deixei esse becker aqui do lado, justamente para a gente poder comparar. Mais alguns instantes, nós vamos ver que rapidamente essa água muda de cor. A gente observa, né, que já mudou bastante, não é isso? Se nós tivéssemos com outro corante, menos reagente, ou mais reagente, melhor, essa água já estaria transparente. Não, já está quase transparente. Em Agora, 10 segundos ela se tornaria transparente. Dessa coloração para água transparente em 10 segundos. Nós já estamos chegando lá. Mas o importante é mostrar, tá vendo? A capacidade de trabalho, de reação desse gás que a natureza disponibilizou para a gente. A natureza que nos deu isso. já está quase transparente Olha lá. ali. Olha, interessante, hein? E não existe custos de reposição. Esses equipamentos se repõem como? Com o ar ambiente. Não é isso? Olha aí. Legal. Olha a água como ficou. Então tá legal, gente. O programa Nova Cidade agradece a presença do Marcos Kroger e do Ferdinando Guerra, da Fergus Group. Obrigado, viu, gente, pela presença. E assim como para mim foi esclarecedor para muita gente aí, esse contexto de crise hídrica que a gente está vivendo. Tá legal? Obrigado. Nós Obrigado, E a agradecemos. gente Renato. volta para conversar Estamos à aqui, sua disposição. que faltou muita coisa para a gente conversar ainda. O tema grande o tema abraço é a todos. extenso. Tá legal? O programa Nova Cidade volta na semana que vem.